Pessoal, antes de retomar a nossa ótica dos espelhos esféricos, um rápido comentário. Eu sempre fico muito satisfeito e feliz quando um aluno interage comigo, porque do pouco que eu conheço educação, eu percebo que é nessa hora que a mágica acontece. Não é na hora que eu vomito uma aula. Eu adoro dar aulinha, eu adoro. Por mim eu passava o dia todo dando aulinha, que é totalmente diferente de lecionar, né? Dar aulinha é quando eu chego e vomito uma coisinha pra ti que conto a história. Lecionar é diferente. Eu tenho que te fazer pensar, eu vou interagindo contigo, te questiono, aí tu me questiona, e eu vou te levando, demora muito mais lecionar, né? É uma coisa complexa. O aluno tem que estar muito aberto a receber a aula, né? Aqui não, quando eu dou as aulinhas para vocês, eu sei que um ou outro acaba absorvendo, mas sei que a maioria acaba não absorvendo. E aquela história que a gente já conversou, né? O método arcaico que a gente insiste em usar. Agora, quando o aluno vem lá e traz uma dúvida dele, aí eu não posso perder essa oportunidade. E a colega me trouxe uma dúvida muito bonita. Professor, tem aquelas duas fórmulas de força elástica, K vezes X e KX ao quadrado sobre 2. Às vezes me confunde quando usa uma ou quando usa outra. Esta pergunta é nobre. Eu não posso perder essa oportunidade de ajudar a colega. Então vamos lá. Hooke foi um cientista que começou a tentar entender o comportamento das molas. Nós sabemos que ao pegar uma mola e deixar ela paradinha numa certa posição, a gente chama de posição de equilíbrio. Ela não está nem puxando nem esticando nada, ela simplesmente está jogada lá, ao léu. Porém, se eu pegar essa molinha e fizer uma certa força nela, a gente sabe que ao executar uma certa força ela se estica. Por exemplo, se fosse uma força de 10 newtons, ela poderia ter sofrido uma deformação de 5 centímetros. Se eu dobrar essa força para 20 newtons, a deformação vai para 10 centímetros. Se fosse para 30 newtons, iria para 15 centímetros. Hooke, ao perceber isso, documentou que a deformação sofrida pela mola, que ele chamou de X, era diretamente proporcional à força aplicada na mola. E aí, já que ele achou essa proporcionalidade entre F e X, ele chamou o F dividido pelo X de constante elástica das molas, que a gente chama de K. Então, se eu levar uma mola para o laboratório e fizer esse estudo, eu consigo descobrir o K desta mola. E aí depois eu pego o X está dividido e passo multiplicando. Esta é a famosa lei de Hooke. Quando que eu vou usar essa fórmula? Quando eu quiser relacionar força com deformação. Sempre que eu for relacionar força com deformação, é essa fórmula que eu uso. Para preparar aulas futuras. Tu vê, ó, tem duas fórmulas para a força elástica. Uma tem o menos, a outra não tem o menos. Tem mais essa sutileza que a gente não comenta. A fórmula que tem o menos é a força que a mola faz. A fórmula que não tem o menos é a força que eu faço. Não entendi, professor? Quando eu puxei a mola para a direita, ela me puxou para a esquerda. Quando eu puxei a mola para a direita, a deformação foi para a direita. Força e deformação foram para o mesmo lado. Só que quando eu puxei a mola para a direita, ela me puxou para a esquerda. A força que a mola faz tem sentido oposto da deformação. Quando o vetor deformação é para a direita, a força que a mola faz é para a esquerda. Quando o vetor deformação é para a direita, a força que eu fiz é para a direita. Então tu vê, até aquele menos para uma futura aula pode me fazer falta. Uma vez eu estava no primeiro ensino médio, eu perdi uma aula toda para convencer o aluno da honestidade daquele menos ali. E o mais legal, hoje esse aluno que estava no primeiro ano, 3 anos atrás, está no terceirão. E eu fiquei marcado com aquela aula que eu perdi para tentar convencê-lo do menos. Esses dias teve lei de Hooke no terceirão, e estava lá o aluno de novo. E eu comentei com eles, ó, um de vocês há 3 anos atrás teve muita dificuldade para entender uma passagem da aula. Vamos ver se vai acontecer de novo. Dei a aulinha toda, o guri nem se manifestou. Aí eu fui lá, tu cara, tu entendeu o porquê desse menos? Claro. Por quê? Aí ele me explicou, não, tá. Tu lembra 3 anos atrás a dificuldade que tu teve? Ele, não. Tu vê, cara, 3 anos atrás eu tinha perdido uns 30 minutos da aula discutindo com ele aquele mesmo, ele não se convencia do menos. 3 anos se passaram, a dúvida foi tão bem resolvida que ele nem lembrava da dúvida que ele tinha tido.
Como o cérebro humano é mágico, né, cara? Ele resolve as coisas de um jeito que tu nem lembra que tu tinha dificuldade naquilo. Legal. Só que a outra fórmula que tu citou, ela já é da aula de energia, né? Se eu for fazer um gráfico de força versus deslocamento da mola, quando a deformação é zero, a força é zero. Quando a deformação tem um valor, a força tem um valor. Duplicou, duplicou. Por isso o gráfico dá uma reta. E se eu quiser saber quanta energia esta mola acumulou, eu calculo a área embaixo desse gráfico. O trabalho da mola é a área do gráfico. E como é um triângulo, é base vezes a altura sobre 2. A base é a deformação x da mola. A altura é a força que a mola estava fazendo. Sobre 2. Jogando no lugar do F, K vezes x, o trabalho executado pela mola fica x vezes K vezes x sobre 2. O trabalho da mola é K, x ao quadrado sobre 2. Então, quando nos perguntarem a energia acumulada na mola, aí sim, eu vou para K, x ao quadrado sobre 2. O x ao quadrado sobre 2 é para energia, Joule. O K vezes x é força, Newton. Se a questão fala de energia, vamos para essa. Se a questão fala em força, aceleração, vamos para aquela. Certo? Então, ótima a tua pergunta. Eu poderia te dar essa mesma aula. Se tu não tivesse feito a pergunta, teu cérebro não absorveria do mesmo jeito. Certo? Então, parabéns mais uma vez pela tua participação. Tu fez o teu comentário? Desculpa. Me perdoa. Mas, por exemplo, quando for menos, sempre vai ter uma força ao contrário, mas aí vai estar prendida essa força ou não? Pois é, olha que interessante, cara. Se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre da mola, e a minha mão, estou eu aqui puxando a mola. Os dois estavam ali, né? Eu estava puxando a mola. A minha mão é puxada pela mola para a esquerda, enquanto a mola é puxada pela minha mão para a direita. Essas forças formam um par ação e reação. Tem mesmo módulo, mesmo sentido, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, mas não se anulam, porque atuam em corpos diferentes. Se eu quiser uma descrição matemática da força que atua na mola, eu não posso usar o menos. Porque quando a deformação é para a direita, a força que atua na mola é para a direita. Se eu quiser uma descrição matemática da força que atua na minha mão, feita pela mola, o menos é obrigatório. Porque ao puxar a mola para a direita, ela me puxa para a esquerda. O sentido da deformação, do vetor deformação e do vetor força são opostos. E não é que tem duas forças, são duas forças atuando, mas não é no mesmo objeto, por isso que não trava. Certo? Senão eu não poderia caminhar, né? Quando eu caminho, eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente. Essas forças não se anulam, porque uma atua no meu corpo e a outra atua no chão. Certo? Então tu vê que sutileza, né? Se eu quiser descrever aquela força, o menos não é necessário. Se eu quiser descrever aquela força, o menos é necessário. Isso é muito sutil. Eu vi isso num material sendo discutido, material da Positivo, discutindo isso bem bonitinho. Na maioria dos outros materiais, brotavam menos ali sem nem justificar para o aluno por que tinha ou não tinha o menos. E isso só vai ser importante quando eu for deduzir uma fórmula de sistema massa-mola lá no final do curso. Aí se não tiver o menos ali, o aluno não entender, ele vai achar que eu sou mentiroso, coloquei o menos forçosamente para o resultado dar bonito. Eu queria que vocês entendessem aquele menos ali, para futuramente a dedução não ficar bizarra. Beleza? Então nossa discussão, energia e força, Newton e Joule. Vai te ajudar a fazer as tuas escolhas na tua formulazinha. E agora sim, vamos retomar a nossa ótica. Não podia ter perdido essa oportunidade maravilhosa de discutir a lei de Hooke. Certo? Lei de Hooke é essa formulazinha aqui, né? Lei de Hooke. Não sei se o nome do cara escreve assim. Agora vamos lá, vamos retomar a nossa ótica.